Então, às quintas-feiras, nós temos esta rubrica de guerra espiritual. O grande objetivo é educar o povo de Deus e não só, mas educar o povo de Deus que estamos, de facto, numa batalha. E ensinar às pessoas que estão em direto connosco que nada acontece por acaso e que, como eu disse há bocadinho, são demónios que causam muita coisa que está a acontecer. Bem, quando eu comecei a visitar países, a convite de certas igrejas, ministérios grandes, eu comecei a ensinar sobre estas matérias. E as pessoas, ao princípio, estavam assim confusas. Então, mas você, um homem de Deus, vem-me falar do diabo? Não vem falar de Jesus. Você vem falar de Jesus. Só que você tem que aprender quem é o inimigo, quais são as táticas do inimigo, quais são as armas que ele usa. Tem que aprender quem é que está a aparecer. É Deus, é o diabo, é por acaso, o que é? Porque senão você já é um derrotado. E, portanto, esta rubrica tem esse grande objetivo. É aprendermos a reconhecer o diabo quando ele aparece, a ver quais são as armas que ele usa, etc, etc. Por exemplo, ontem ou antes de ontem, não me lembro, ouvimos um testemunho fantástico. Uma irmã orou por uma senhora que estava em coma. E então, o que sucedeu? Ficou pior. Ora, se fosse um crente normal, dizia, pois, Deus desta vez não quis curar, porque sei lá o quê. Bem, mas ela, como sabe o que fazer depois de orar, sabe estas coisas que a gente ensina, ela viu logo isto, é o diabo, está a tentar os últimos truques. Quando tudo parece pior, na verdade está tudo melhor, porque ele está a tirar as últimas setas envenenadas, não tem mais nenhuma. Porque logo a seguir, quando tudo parece pior, ele vai ter que sair e então a pessoa fica liberta. E não é que foi isso mesmo que aconteceu? Porquê? Porque esta irmã vai à igreja, ouve a palavra, lê os livros, aprende e na hora de ela, neste caso, ajudar outra pessoa, ela viu logo, o diabo é que está a fazer isto. Está a ver? Mas se ela não soubesse essas verdades, aquela outra pessoa, por quem estávamos a orar, eu estava a orar, acho que é na Argentina, ia morrer. Assim ela não morreu, mas viveu. E isto também para dizer uma coisa que muitas pessoas pensam, eu já estou a orar, aleluia. Você não pode pôr todo tipo de orações num saco. Há vários tipos de oração. E quando estamos a orar por assuntos como este, por vezes não chega a fazer a oração da fé. É preciso fazer guerra. O próprio Jesus disse, olha, esta casta não sai senão com oração e jejum. Portanto, por isso que precisamos de estudar. Eu tenho 2 livros muito importantes acerca desta matéria, um deles é Como Lutar contra o Diabo. A ver? E o outro é Guerra Espiritual. Esses livros, você pode arranjá-los na igreja ou no site onde temos isto de forma digital. E, portanto, é isso aí. Agora, eu vou pegar aqui no capítulo, qual é o capítulo 8 deste livro, que diz como lutar contra o diabo. Portanto, já sabemos que o diabo existe, que ele faz, que ele não se vê, mas que ele faz isto, aquilo, aquilo outro. Então temos que reconhecê-lo quando ele aparece. E este capítulo 8 diz assim, o diabo usa-se de pessoas. O diabo usa-se de pessoas. A ver? Então diz assim, quando o diabo, eu vou ler para não me esquecer. Será que quando uma pessoa é usada pelo diabo, ela fica possessa, a estrebuchar, a rebolar, a gritar? Não, os seus demónios são os soldados rasos. É um sargento. É um demónio que nem capitão é, muito menos general. Não é nada, é uma coisa, ele grita e tal. Os generais do diabo, eles parecem pessoas fantásticas. Ele parece simpático. Ele aparece como uma pessoa atraente.
mas maldoso, com uma máscara terrível, está a ver? É assim. Bem, então, o diabo, muitas vezes, o que é que ele faz? É como um dragão que lança chamas de pensamentos para a cabeça da pessoa. E como a pessoa não sabe estas verdades, inclusive muitos crentes e até pastores e tudo isso, a pessoa pensa que aquele pensamento é dele. Por acaso, olha, é dele. Mas não é. Não. Há pensamentos cuja origem é nossa. Não? Há pensamentos que vêm de Deus. Se vem de Deus, traz paz, traz amor, perdão, traz alegria, leva-nos a fazer a vontade de Deus e não o oposto. Mas há pensamentos que vêm do diabo. É raiva, ressentimento, vontade de retaliar, vontade de não ir à igreja, não andar com Deus. São pensamentos e sentimentos que é o oposto. Portanto, se de repente uma pessoa começa com esses pensamentos e sentimentos, a pessoa tem que dizer a si própria: o diabo está aqui perto a lançar-me estes pensamentos. São também chamados dardos inflamados do inimigo. Portanto, não é por acaso. Nada acontece por acaso. Bem, então, por outro lado, o diabo também usa-se de pessoas que, influenciadas da mesma maneira com pensamentos, não sendo eles crentes, ficam a pensar que nós somos isto, aquilo, aquilo outro, e depois estiverem numa posição de liderança, numa posição de chefia, ou seja, que posição for, ele quer machucar os crentes. Ele quer denegrir a imagem de quem vai à igreja, quem anda com Deus. Ele quer denegrir a imagem de Deus. Está a ver? Porque ele está cheio de pensamentos satânicos, maldosos. Está a ver? É isso que de facto acontece. Então, será que há algum exemplo na Bíblia para que eu possa estudar? Tem. Eu até digo aqui assim, no subcapítulo 2, que o diabo usou-se de Pedro. Veja só o que sucedeu. O diabo usou-se de um crente, do apóstolo Pedro. Conta aqui em Marcos 8, Cristo ajuda-me lá aqui com Marcos 8, eu não sei se só quer ler isto, que diz assim, Marcos 8, 31, começou Jesus a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, o Filho do Homem é Jesus, era ele mesmo, e que fosse rejeitado pelos anciões. Os anciões eram os líderes da igreja tradicional dos judeus. Era importante que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, para que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus já sabia que isto ia acontecer. Porquê é que Jesus já sabia? Porque ele lê os corações. A ver, nós vemos as caras, Jesus vê os corações. Ele já sabia que a liderança da Igreja de Deus, no Velho Testamento, a Igreja de Deus era a Igreja dos judeus, acreditava que o Messias havia de vir. Mas estavam a planear que o Messias vinha como um político para derrubar o regime dos romanos e serem eles a ficar no lugar dos romanos para ser o pós-querimano, está a ver? Ora, esse não é nada o plano de Deus. Deus não veio para politicagens. Jesus veio para introduzir um novo reino, um novo governo. Antigamente não se chamava governo, chamava-se reino. E, portanto, ele não veio para isso. Aliás, Jesus nunca esteve nada preocupado em reinos com fronteiras. O reino de Deus não tem fronteiras, não tem terreno, não tem território, não tem nada disso. O reino de Deus não tem terra. Sabe porquê? O reino de Deus, sabe onde é que está? Não é nesse solo que está em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, China. Não é aí.
o solo onde o reino de Deus está é no coração das pessoas. Veja só. Portanto, mas os judeus não pensavam assim. Quando Jesus aparece e não lhes dá importância e vem com outros pensamentos e, portanto, não satisfaz o que eles queriam. Eles queriam que o Messias fosse e disse, oh, Sua Excelência, senhor sacerdote, você de facto uma pessoa fantástica, é assim mesmo. Eu vou dar aqui cabo dos romanos e vocês é que vão mandar, ficam com todo o dinheiro, a prata, o ouro. E Jesus não estava nem aí. E então eles ficaram furiosos. Mas aconteceu outra. É que Jesus, onde quer que ia, aconteciam sinais e maravilhas. Ora, eles ainda mais furiosos ficavam porque eles é que eram os donos da coisa. Eles eram os donos daquela religião. E aparece uma pessoa que não vem fardada, com um capacete, com um brabim, brababá, e faz assim uma cara, e faz assim, e assim, não sei lá o que mais, está a ver? E numa simplicidade muito simples, vai, toca num doente, fica curado. Anda por cima do mar, ressuscita um morto. Epá, isto não pode ser. Quem é ele para fazer isso? Não passa por nós, não nos obedece, não nos ouve. Está tudo errado. Está a ver? E hoje há muita gente que também pensa assim. Não, a única igreja é esta. Aliás, nós somos donos de Deus. Deus mora aqui e mais parte nenhuma. Há muita gente que pensa assim. Como se Deus quisesse alguma coisa saber do que é que a pessoa pensa. Ele não dá ouvidos a ninguém. Ele manda a gente ouvir a ele. É? Nós é que temos que obedecer. Então, Jesus já sabia. E por isso ele disse, é importante que seja assim. E a seguir disse que é importante que eu seja morto. Porque é que era importante? Ele já sabia que tinha que morrer. Porque era na morte de Jesus que ele ia pagar pelos nossos pecados. Era na morte de Jesus que ele ia crucificar lá na cruz os nossos problemas, doenças, dores, etc, etc, etc. E a morte eterna. E ele também, ao morrer, sabia que tinha que ir ao inferno, que é a prisão, que é onde o diabo mora. Porquê? Porque ele tinha que ser o nosso substituto. Ele tinha que ir aonde nós devíamos ir parar, uma prisão. Ele já sabia isso tudo. Ele é Deus, ele veio sabendo, era o plano de Deus, era secreto, mas ninguém sabia, nem os anjos, nem os demónios. Porque se o diabo soubesse, nunca tinha matado Jesus. Está a ver? Caiu neste engodo. Bem, então Jesus disse, é importante que eu seja morto e depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Mas que conversa é essa? A ver? Uma pessoa daquele tempo ouvia isto, este homem não está bom da cabeça. Então, dizia abertamente essas palavras e Pedro o chamou à parte. Pedro chamou à parte e disse, Jesus, tu estás mesmo mal, tu não podes andar a falar essas coisas. Isto parece mal, pá. Eu ando-te a seguir e estou a fazer figura triste. Então tu andas a dizer que vais morrer e que vais ressuscitar, que isso é que é uma maravilha. Mas onde é que alguém vai ressuscitar, Jesus? Para lá com essa conversa. Diz aqui, o Pedro tomou a parte de Jesus e repreendeu. E esta? Não é fantástico? É incrível, está a ver? E então, o que é que Jesus fez? Jesus não disse, pois, Pedro, pá, tens razão, pá, eu estou assim um bocado exagerado, eu estou assim sem controle, mas deixa estar que eu estou a dar ouvidos a ti, pá, vou fazer o que tu é que tens razão. Não! Não. Jesus diz assim, Jesus, virando-se, olhou para os seus discípulos, primeiro olhou para os outros, depois olhou para Pedro e repreendeu a Pedro. Como é que ele repreendeu Pedro? Será que Jesus disse, tu és um Zé Nabo? Não, ele olhou para Pedro e disse, retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Hã? Então Jesus não só não aceita a repreensão de Pedro, e volta-se para Pedro e diz, ó Satanás, então mas
Jesus está a dizer que Pedro é Satanás? Não. Então, se Jesus não está a dizer que o Pedro é Satanás, porque é que ele falou ao Pedro e disse: retira de mim, Satanás? Jesus estava a falar então para quem? Para o diabo que estava por detrás de Satanás, que estava a segredar coisas aos ouvidos, ao ouvido de Pedro. É o que o diabo faz a muita gente. Está a ver? É isso que ele faz. Você está muito bem e um colega diz-lhe qualquer coisa e ele é belicoso. E o diabo disse: pois, estás a ver? Ele quer te tramar. Ele quer te roubar a tua posição. E a pessoa começa a dizer: este gajo está-me a dizer isto, pá. Aqui há gato. E ele anda ali com conversas com o chefe, pá, e o diabo vai e põe mais outro pensamento. A ver? Vou contar uma história, há muito tempo que eu não conto, que é a história do macaco. Havia um senhor que tinha um carro, foi à noite, não sei para onde, e um pneu furou. E ele pensou: olha que chatice, mas pronto, vou abrir a bagageira, vou tirar o pneu subsalente, substituir pelo pneu que está furado. Isto à meia-noite, coisa assim. Quando ele vai para tirar o pneu, ele viu: eu não tenho o macaco. Em português diz macaco, em brasileiro não sei como é que se diz. Como é que se diz em português? É macaco. E em brasileiro também? É uma coisa metálica que dá a manivela e o carro levanta um bocadinho, a gente tira a roda e põe a roda boa e abaixa, pronto. E ele viu: olha, que é esta, agora não tenho macaco. O que é que eu vou fazer? O que é que não vou fazer? Pá, está a hora da noite. E depois lembrou-se: é ali mesmo, ali ao fundo, que mora o meu amigo João. Eu vou até lá e ele dá-me, empresta-me macaco, se calhar até vem aqui. Então ele começa a andar e começa a ter pensamentos. Começa a pensar: se calhar chego lá e o João vai me chatear. Então, que horas são isto e tal? Não, mas ele não é assim, ele é meu amigo. Mais um bocado. E então ele foi ouvindo vozes, pensamentos do diabo, até que ele já estava perto da casa e: olha, eu vou na mesma, e se ele coisa, eu mando para aquela parte, porque então que é isto e tal. E quando ele tocou à porta, né, aparece o tal amigo João: então o que é que se passa? Olha, pá, olha, vai para aqui, não me queres ajudar, não é? Então pronto, se lixe. O que é que sucedeu? Ele estava a dar ouvidos a vozes, a pensamentos. Está a ver? Há pensamentos. São vozes do diabo, são pensamentos do diabo. A pessoa foi prejudicada por um familiar, por um amigo, um colega. Então ele está nesses pensamentos. E se ele é crente, não posso pensar nisso porque isso não é bom. Mas o diabo é como uma mosca. Ele vai, dá uma volta e vem. O próprio Bíblia diz que quando o diabo atacou Jesus, 40 dias e 40 noites, com tentações terríveis, que não é só pensamentos, mas emoção, sentimentos fortes, Jesus venceu o diabo, como está escrito, espada do Espírito. Então, o diabo não aguentou, ao fim desses dias todos foi-se embora. Só que está lá escrito na Bíblia, saiu por um tempo. Não sei se você já teve alguma experiência. Você está na praia e, não sei lá, aquele restaurante ou assim, não é muito limpo. Então há lá uma mosca que quer pousar no seu prato e você enxota a mosca e ela sai. Só que ela vai dar uma volta e você... E ela sai. Mais uma... Está a ver? É assim é o diabo. Sai por um tempo. Então esses pensamentos de retaliar ficam aí. A pessoa começa a ruminar. Não, porque ele diz: eu tenho que perdoar, eu agora ando na igreja, passado... Vai o diabo até: não, tu não podes perdoar, isto não pode ser assim, tu já me imaginaste. E ele depois, e a pessoa... A pessoa está a comer o bife
e está a comer o bife com aquela raiva toda. E pior, quando ele vai dormir, está ele na cama, a mulher dele, e sabe quem? O inimigo dele. Estão os três lá na cama. Não pode ser. A pessoa tem que saber, esses pensamentos e sentimentos, só o diabo está a tirar setas envenenadas, está a tirar chamas para a pessoa ficar irritada. Então, o que é que sucedeu entre Jesus e Pedro? Quando Jesus estava a dizer uma mega verdade, é importante que eu me vá embora, é importante que eu morra, é importante que eu depois ressuscite ao fim de 3 dias. Ele chamou, que lata, chamou Jesus e disse, nada disso. O que é isso então? Tu não podes. Olha a figura triste que eu faço como teu seguidor, agora as pessoas andam a dizer que Pedro, tu andas a seguir um homem que é maluco, olha, falou à figueira, falou aqui, falou lá, e agora está a dizer disparates. E Jesus voltou-se para ele e disse, sai daqui, Satanás. Porquê é que Jesus falou isso? Não estava a dizer, não estava a dizer que Pedro era Satanás. E Jesus sabia. É o diabo que está a tirar pensamentos para a cabeça de Pedro e o Pedro está a dar voz ao diabo. Isto é muito forte, não é? É muito forte. Você está num sítio qualquer e alguém, seu colega, ou seja quem for, começa a discutir consigo, você esteja calado. Porque se você vai entrar nessa discussão, você já perdeu a batalha, porque isso é do diabo. Se você estiver calado, já não há discussão, porque sou ele que está a discutir, sou ele que está a falar. Isso é uma armadilha do diabo. Ele quer que você entre na discussão, que chame nomes, que isto, ou que fique ofendido e que está para amarrar você. Quem diria que o diabo aparece dessa forma? Quase estou aí a ouvir pessoas dizer, mas eu julgava que o diabo fala através da nossa cabeça. Fala muitas vezes. A ver? Quer ver outra maneira do diabo falar? O diabo falou assim a Eva e ao Adão. Primeiro falou a Eva, Eva, será que tu não podes comer de nenhuma árvore com tantos frutos bons? Não, eu posso comer de todos, exceto de um, que é aquela árvore que está ali, da ciência do bem e do mal. Estás a ver que isso é esquemas de Deus? Não, estou-te a dizer, Deus disse que eu não posso, porque senão eu vou morrer. Não vai nada morrer, Deus diz que eu não posso desobedecer. Não tens nada que pensar assim, porque eu também desobedeci a Deus. Estás a ver que eu não morri? O Deus não quer que tu sejas muito inteligente. E tantas fez e disse que a Eva decidiu comer desobedecendo a Deus. E o Adão podia muito bem ter travado aquilo e não travou. O que é que isso tem a ver comigo? Ou contigo, meu amigo? Tudo. Porque o diabo diz assim a uma pessoa, olha, tu podes ser uma pessoa cheia de esquemas. Tu podes ser aquele juiz que diz mentiras. Que é injusto. Que fecha o olho à verdade e que ajudas o governo com aqueles esquemas. Tu podes ser aquele empresário que tem esquemas pelo paralelo. Tu podes ser aquele marido que pôs aquela cara de santo e andas aí com uma amante. Não vai acontecer nada, ninguém vai saber. Isto é a conversa do diabo. Porquê? Porque ele vai dizer, não te vai acontecer mal nenhum, toda a gente faz isso, qual é o problema? Só que ele está a querer fazer o mesmo que fez a Adão e Eva e que fez com Jesus. Tal e qual ele fez isto a Jesus. A tentação do diabo na montanha a Jesus foi exatamente esta. Jesus, tu estás aí tão preocupado a seguir à risca todas essas coisas, dobra um bocadinho e eu dou tudo. Há irmãos e pastores que pensam, não, o diabo não pode dizer que dá tudo porque ele não tem tudo. Tem! Ele é o rei deste mundo. Deus deu a Adão e a Eva e Adão e a Eva deu ao diabo. E, portanto, enquanto este leasing
estiver em vigor, o diabo tem razão. Nem Jesus negou. Está a ver? E o diabo fala a mesma coisa. Pá, tu não tens nada a obedecer tudo a Deus, pá. Isto obedece, aquilo não, pá. Tu podes escolher, pá, que mal é que tem, Deus te compreende. Não. São pensamentos do diabo. Para dizer o quê? Quando nós ouvimos essas coisas, nós temos que saber, esses pensamentos, estas ideias, só podem ser vindas de um lugar, do diabo. Assim como o diabo falou a Jesus lá na montanha. Assim como o diabo falou a Adão e a Eva. Assim como o diabo falou, através do Pedro, falou a Jesus, é assim que ele também atua hoje. Se você não sabe disto, você vai dar ouvidos a isto, nem sabe que é o diabo. E o diabo está aí a arranjar uma armadilha. Portanto, como é que eu tenho que fazer? É dizer, Satanás, eu conheço as tuas manobras, e está escrito, Tiago 4,7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e tu vais ter que sair. Sai daqui, eu não dou ouvidos a estas coisas, desobediência, disto, aquilo, daquilo outro. Não nomes de Jesus. Eu não vou retaliar, eu não vou falar mal da pessoa, eu não vou não sei o quê, não sei o quê, não sei. Porquê? Porque o diabo quer que a pessoa coma este veneno que mata. Tudo que for não perdoar, falar mal do outro, vingança, engano, esquemas, mentiras, é veneno. A pessoa começa a ficar podre por dentro. Perde a alegria, é uma coisa terrível. Desgraça-se a ele, ao casamento dele, aos filhos, e vai daí. É uma coisa que infecta, é pior que o coronavírus. A ver? É verdade. Nós temos que aprender esse segredo. Quando o diabo apareceu a Jesus, foi desta maneira. Jesus estava a dizer um segredo, olha, eu vou ter que morrer, pá, mas não se preocupem, em 3 dias depois eu ressuscito. E o diabo falou à cabeça de Pedro, estás a ver que isto não pode ser? E Jesus respondeu, olhando para ele, disse, sai daqui, Satanás. Uau! A ver? Eu quando eu estava na escola bíblica, ouvi isso, também fiquei muito impressionado. E depois lembro que um dos exemplos era, estava num sítio qualquer e um casal estava a discutir num café. Eu disse, queres ver que é o diabo que quer separar aquele? E eu comecei assim entre dentes, estava sentado na esplanada assim, Satanás, sai daqui, eu quebro o teu poder na vida deste casal, tu não vais fazer separação nenhuma no nome de Jesus. E de repente eles compuseram-se, pronto, ficaram amigos. Outra vez foi assim, uns bons anos atrás, eu estava em Alvalade e veio um casalinho muito triste, no final da reunião, pediu oração. Então o que é que se passa? Senhor Apóstolo, queremos pedir a sua bênção para o nosso divórcio. O quê? É verdade. Foi o Senhor que nos casou, então é o Senhor que nos vai divorciar. Eu fiquei tão chateado. Comecei a orar em línguas e Deus disse, faz assim. Eu fiz. Ok, então é assim, dia tantos, às tantas horas, estou aqui no escritório e a gente vai orar. Ok, lá vieram os dois. Então, eu nem falei muito, disse, dê-me a sua mão, a mão do outro, e eu orei assim, Satanás, eu quebro o teu poder em nome de Jesus. Eu ordeno esses pensamentos que caiam por terra, eu liberto esse casal e declaro paz, amor e prosperidade em nome de Jesus. Você olha para eles. Eles começam-se a transformar, começam-se a chorar, abraçam-se e, passado 9 meses, tiveram mais um filho. Está a ver? O que é que estava ali a passar? O diabo pôs um pensamento num deles, o outro também não sei o quê, e começaram a gerar esses pensamentos. Se você entender isto, você vai ver que o diabo, por acaso, aparece aqui, ali, aos outros, assim, etc. E você, eu não vou cair nessa. E aí você vai vencer. Posso ouvir um amém? Vou pedir à Crista para orar, para as pessoas que estão em direto conosco, para que você não caia nessas coisas, para que você não caia nestes pensamentos maus, mas que você fique forte, fique firme. Aleluia.
Ó Deus, em nome de Qual é Jesus, uma que eu trago todas essas pessoas diante do teu trono. E em nome de Jesus eu peço que tu nos dás um espírito de revelação para que nós entendamos quando o diabo está a atacar e para que nós não caímos dentro desses laços, em nome de Jesus. Te agradecemos, Deus, que tu nos proteges e que tu nos revelas e que nós somos mais que vencedor. Amém. E agora vamos ouvir uma música que diz: com a arma do amor, eu não vou falhar. Quando somos prejudicados, quando somos enganados, por incrível que pareça, é um livro que eu tenho aqui, A Arma, Amor, Arma de Guerra. Responda com amor. Responda com amor. Quando Jesus soube que o rei Herodes, mau como as cobras, em adultério, etc., cortou a cabeça do seu primo João Batista e trouxe a cabeça num prato. Que nojo! Ele ficou furioso. Como é que eu sei? Porque a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo como eu e você. Mas como é que ele respondeu? Ele podia ter dito: eu não estou para aturar mais essas pessoas, pá, eu estou farto disto, é sempre o mesmo. Anjos, venham cá e vou acabar com o mundo. Acabou. Não. Ele respondeu em amor. Foi e curou toda a gente. Toda a gente, os que acreditavam. Ele respondeu com amor, não com vingança. Uau! É fácil? Não. Mas é assim que nós vamos, eu e você vamos vencer. Olha essa música. Com a arma do amor tu não vais falhar, tu irás vencer. Tens a força em ti para conquistar, tu não vais falhar. Não, com amor tu podes criar, a Deus o Pai tu podes imitar. Com amor tu podes crer sem duvidar, tu vais confiar. Com amor podes perdoar, com amor as trevas afastar. Corações ele pode transformar, com a arma do amor não vais falhar. Não vais falhar.